Vamos falar sobre cálculos de bioquímica. Então, ó, aqui eu tenho um cálculo de glicose, que o nosso exemplo é glicose. Como que eu vou achar esse resultado de glicose em miligramas por decilitro? Então, absorvância do seu paciente, né? Então, o quanto que deu lá quando você passou o tubinho do seu paciente lá no espectrofotômetro, qual foi o valor que ele te deu? 0,300 e alguma coisa, né? Todo número que tiver lá, 0, alguma 300, 200, alguma coisa, é absorvância. Aqui, dividido pela absorvância do padrão, então o padrão é um só que a gente prepara, um tubinho só que a gente prepara com aquela substância de valor conhecido, tá? E a absorvância que o espectrofotômetro vai te dar, você vai usar para fazer o cálculo aí que está pedindo. Então, glicose é igual à absorvância do paciente, dividido pela absorvância do padrão, vezes 100. Essa é a fórmula direta para você achar a quantidade de glicose, né, aí no caso, do seu paciente. Mas a minha rotina, você tem um paciente só? Você tem toda uma rotina, 50, 100 tubos, né, 50, 100 pacientes. Se você optar por usar essa fórmula direta, você vai ter que montar 50, 100 vezes essa fórmula. E enche o saco, né, gente? Vamos falar o português claro. Eu não tenho tempo para ficar montando 50, 100 vezes uma fórmula. Então, o que, que eu posso fazer para agilizar aí a minha rotina se eu precisar fazer fórmula? Eu vou achar um fator, eu vou achar um número que eu posso usar várias vezes, né, para todos esses pacientes. E como que eu acho o fator? Tá aqui, ó. Fator de calibração, né, ou só fator. O fator é a concentração de padrão. Professora, você não falou de concentração de padrão, não. Você falou de absorvância do padrão. Onde que eu acho essa concentração de padrão? A concentração de padrão é o fabricante que te dá, tá? Então você não vai dosar nada, o fabricante te dá. Então aqui no caso da glicose é 100, tá? E também não adianta decorar, tá? Porque isso pode mudar de acordo com o fabricante. E então não decore que 100 é glicose, 200 é colesterol. Geralmente segue essas numerações, mas pode mudar. Já aconteceu comigo que eu estava acostumada com o mesmo fabricante e tal, e aí chegou um dia, não sei porquê, aquele fabricante que eu já estava acostumada mudou o lote, mudaram tudo. A sorte é que eu sempre dou uma olhadinha no prospecto, né, na bula, antes de começar a rotina, porque senão eu ia me dar bem mal, tá? Então, esse 100 aqui é concentração de padrão, tá? Sempre vem lá na sua bula, o fabricante te dá, e você vai dividir essa concentração de padrão pela absorvância do padrão. Então, você preparou lá o tubinho do padrão, colocou no espectrofotômetro e ele vai te dar lá o valor, 0, alguma coisa. Então, aqui, ó, a absorvância do padrão, eu tenho aqui concentração do padrão, a absorvância do padrão 0,340. Então, eu coloquei o tubinho lá no espectrofotômetro e ele liberou 0,340 de absorvância de padrão. Aqui o cálculo do fator, então 100 dividido por 0,340 vai dar 294. 294 vai ser o seu fator. E aí, como que eu uso esse fator para achar a real de glicose, colesterol, o que foi do meu paciente? Eu vou pegar o fator, a minha glicose, né, o meu resultado final,
do meu paciente vai ser a absorbância do paciente, do teste do paciente, vezes o fator, né? Qual que é o seu fator? 294, que a gente acabou de achar. Então, você vai pegar 294 vezes o paciente 1. O paciente 1 aqui, no caso, é aqui, ó, 0,362. Aí você faz 0,362 vezes 294, deu 106. 106 o que? Miligramas por decilitro. Unidade de medida é muito importante, tá, gente? Nem sempre eu estou trabalhando com miligramas por decilitro. Às vezes eu estou trabalhando com gramas por litro, unidades por litro. Então, a unidade de medida vai influenciar a sua interpretação lá nos valores de referência. Se você está calculando uma coisa em miligramas por decilitro e vai ver um valor de referência que é unidades por litro, você vai interpretar errado aquele valor. Tá? Você vai achar que tem alguma coisa errada ou que está normal e não está. Então, beleza, achamos 106 de glicose do meu paciente 1. Paciente 2, 294 vezes a absorbância do paciente 2. 294 vezes a absorbância do paciente 3. 294, paciente 4, 5, 6, né? E assim por diante, quantos pacientes você tiver ali na sua rotina, que você preparou os tubos, ok? Agora a gente vai ver o prospecto. Isso daqui é um prospecto, tá? É uma folha enorme, tá? Que vem lá no kit, com várias informações. Então, olha aqui, ó, finalidade, condição de armazenamento. Então, ele vai te falar aqui a 2 a 8 graus, então, geladeira. Manter longe da luz, princípio do funcionamento, então, aqui íons de cobre reagir, que vão reagir, tá. Amostra, olha aqui, ó, tipo de amostra, soro ou plasma heparina. Aqui, lembra que eu falei que tem que especificar qual que é o plasma? Que ele está especificando, é o tubo verde com heparina. Opa. Aqui, descrição do produto. Ele vai te falar quantos reagentes, quantos frasquinhos vem naquela caixinha, tá? Então você vai abrir a caixinha. Aqui, ali tá falando que tem o R1, R2 e o padrão. Então, se você abrir a caixinha e tiver 2 frasquinhos e não 3, tem alguma coisa errada. Liga para o fabricante, porque aquele kit veio errado. Então, estabilidade do uso. Então, depois que você abre esse kit, aonde ele deve ser armazenado, por quanto tempo. Preparo de reagentes, aqui, ó. R1, R2, standard, né, padrão, prontos para uso. Então, beleza, todos os frasquinhos que estão lá dentro, não é para eu misturar, não é para preparar nada, eles já estão prontos para uso. Quando tem que preparar, ele fala que tem que preparar, e aí ele põe misture uma parte do reagente 1 com 5 partes do reagente 2, guardar em geladeira por uma semana, tá? Controle de qualidade, procedimento, opa, volta, procedimento aqui. Então, como que você vai montar os seus tubinhos, quanto de reagente 1, se não for reagente, for água destilada, né, qualquer coisa assim. Depois, aqui em cima, homogeneizar, deixar 15 a 30 graus. Então, aqui, ó, não precisa de banho-maria. Vai ficar 10 minutos em temperatura ambiente. 15 a 30 graus é temperatura ambiente. Se fosse banho-maria, ele ia falar, colocar em banho-maria 37 graus. 580 nanômetros, aqui, que eu vou ajustar no meu equipamento.
Cor final estável por 30 minutos. Então, eu tenho 30 minutos para fazer a leitura. É sempre 30 minutos, professora? Não, tem coisa que é 15 minutos. Né? Tem coisa que tem que ser. Tem alguns métodos que tem que ser imediatamente. Você mistura o reagente com o soro do paciente e tem que acionar o cronômetro. Aí tem que fazer uma leitura imediata. Tem coisa que é 1 hora, 2 horas. Então, depende muito. Os cálculos, né? Então, vocês estão vendo que esse cálculo aqui é um pouquinho diferente. Que a gente viu na glicose, diferente não, esse daqui é o igual da glicose, mas eu tenho alguns cálculos que são diferentes, então foi o que eu falei, não decorem, tá? Não adianta decorar, tem uma noção de como que faz os cálculos, mas não decorem, porque tem vários tipos de cálculos. Às vezes você precisa achar um delta, que a gente chama, que é quando você precisa, você faz você faz mais de uma leitura e você tem que subtrair a leitura 2 para a leitura 1 para achar uma média. Então tem alguns cálculos que são um pouco chatinhos. Nada impossível, tá? Mas são diferentes. São diferentes. Glicose e colesterol são os mais tranquilos aí. E a maioria segue esse esquema. Tá? São poucos os kits que você tem que fazer um esquema diferente. Tá? A interpretação, então, o que quer dizer um cobre alterado? Aí aqui a parte de calibração de equipamento, controle de qualidade, que valor de referência para homem, para mulher. Tem algumas substâncias, a gente já viu isso. Algumas substâncias eu tenho que separar se é homem, se é mulher. Né? Tem outras substâncias que independe, eu tenho uma média, né? Eu tenho estudos que fizeram uma média, então é um valor só para todo mundo, tá? Mas algumas coisas eu tenho que separar se é homem, se é mulher, tá? Ou macho e fêmea, né? No caso aí da veterinária. Ok? Então, não se assustem, tá? Com esse. É muito número, eu sei que é muito número, muita fórmula, mas não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilo, tá? Eu vou mandar uma atividade para a gente treinar um pouquinho esses cálculos. E qualquer problema, tá? Só me falar que a gente vê aí. Eu explico de novo, a gente vê certinho o que está acontecendo, tá bom? Tchau, tchau.